O meu nome é Isabela. Eu tenho 30 anos e sou bióloga. E o relato que trago aconteceu há 5 anos. Na época, eu era recém-formada e participei de um projeto que visava, entre outras coisas, o estudo do comportamento de alguns animais, de hábitos noturnos, da floresta amazônica. Confesso que foi uma experiência maravilhosa e desafiadora, pois eu nunca havia viajado de barco, lancha, canoa, etc. E para ser franca, nem nadar eu sei. Mas o meu desejo de participar era maior do que qualquer coisa. E sempre tive muita curiosidade de conhecer a beleza e o esplendor da região norte do país. E aquela oportunidade foi um divisor de águas na minha formação. Bem, éramos 7 pesquisadores, 2 biólogos, um com mais experiência, no caso, o Everton, e a outra com muita motivação, neste caso sou eu, e 5 discentes, Alessandro, o Silas, Júlio, Patrick e Cristiane. Sendo que contávamos ainda com o apoio de 2 experientes guias amazonenses, de nome Ricardo e Riquelme. Esses eram conhecidos como 2 dos melhores guias para esse tipo de trabalho, pois eram nativos da região e acostumados a se embrenharem na mata. Conheciam vários lugares, sabiam utilizar os recursos da floresta e tinham amizades com algumas aldeias indígenas, além do costume de prestar serviço para universidades, faculdades, turistas, etc. Contudo, o que mais me chamava a atenção neles era a juventude e o fato de serem irmãos gêmeos idênticos. Sem mencionar, evidentemente, a beleza física. A ideia preconcebida de guias amazonenses eram de homens pertencentes à etnia indígena, ou até que vivessem em aldeias ou vilarejos próximos. No entanto, eles moravam num povoado afastado com a avó paterna. Herdaram a profissão do pai, já falecido, que costumava levá-los consigo em suas expedições como guia. E isso desde quando eles tinham 9 anos. Bem, me deparei com 2 belos irmãos, loiros de olhos azuis, com aproximadamente 1,75 m de altura, corpo belíssimo, voz máscula e muito bonita, que de tão idênticas não se conseguia definir de quem pertencia a voz. Bem, eles estavam vestidos com roupa militar e com um jeito muito descontraído e atencioso, embora experientes e sempre atentos a tudo. Era algo surpreendente, que mexia com a estrutura de qualquer mulher, principalmente uma que de tanto dedicar tempo aos estudos, negligenciava as suas necessidades femininas. Lógico que procurei manter a postura profissional impecável. E também ficava imaginando que o que não faltava para aqueles guias eram aventuras amorosas, se é que me entendem. Todavia, não havia sido para aquele tipo de coisa que eu entrei no projeto, embora me questionasse até quando eu conseguiria resistir. Bem, procurei focar no trabalho e evitar pensar muito. E algo que não posso deixar de mencionar é que só conseguimos distinguir os nossos guias quando eles estavam vestidos com camisas que tinham seus nomes escritos. E para não tentar pensar neles com maldades, eu procurava encontrar um defeito físico em seus corpos, o que não encontrava. E como se não bastasse, o fato de serem prestativos e simples
só me deixava mais enlouquecida por eles. Cristiane e eu, querendo ou não, trocávamos olhares e sorrisos de cumplicidade, e chegando a suspirar sempre que eles estavam desatentos ou auxiliando os garotos do grupo. Aqueles dois irmãos parecia ter uma atração magnética. O pior, que parecia não ter noção da própria beleza. Eu vigiava o meu olhar o tempo todo, para não cair na tentação de me deliciar olhando para os corpos deles e ser surpreendida por eles ou pelos nossos colegas de estudo. Sem mencionar que trilhas pela floresta proporcionava contatos físicos. Uma vez que nós deparamos com vários cenários e situações. Bem, eu chegava a me arrepiar só em ser tocada por um deles. Que fosse para passarmos por algum lugar perigoso. Ou talvez ocorresse um simples esbarrão. Confesso que invejava os homens da equipe que interagiam com eles, indiferentes à atração que exerciam no público feminino. O pior era que o jeito simples, solícito e bem-humorado deles só pioravam os instintos naturais femininos. E sempre que um deles dizia: "Posso ajudar em alguma coisa?", a minha vontade era de dizer: "Sim, pode. Arrasta-me para um canto qualquer e mata o meu desejo." Neste momento, eu suplicava a Deus que me desse decência e segurasse o meu facho. Até mesmo porque eu precisava defender a minha reputação e quebrar o conceito de mulher ser fácil e propícia a cair no desfrute, caso trabalhasse com homens em lugares isolados. Bem, mesmo com essa situação desvantajosa, eu conseguia focar e fazer tudo o que precisávamos para garantir uma boa pesquisa. Um trabalho crucial foi a instalação de câmeras fotográficas automáticas e até de vídeos em várias áreas da floresta para a visualização dos animais. Lógico que procuramos acompanhar tudo em um abrigo bem afastado. Bem, foi em nossa embarcação, para encurtar a conversa. Sim, conseguimos observar o que pretendíamos. E até fomos surpreendidos com coisas realmente inesperadas e fascinantes. E para não atrapalhar a pesquisa, nos mantínhamos afastados das áreas a serem estudadas. E só passávamos por lá para fazer a manutenção nas câmeras. E isso apenas durante o dia, e nem todos os dias. Bem, tomávamos o cuidado de deixar o nosso cheiro o mais neutro possível no ambiente. Isso para não afugentar os animais. E foram 3 intensas semanas de pesquisa, nas quais ficamos sob a orientação dos nossos guias. E devido a isso, conhecemos lugares, animais e paisagens memoráveis. Mesmo estando a trabalho, pudemos nos divertir em passeios, banhos de rios e muitas outras coisas. Ricardo e Riquelme nos levaram a lugares afastados do nosso campo de pesquisa, sempre respeitando os momentos de registro, elaboração e organização dos estudos. Eles sabiam aguçar a nossa curiosidade e o nosso espírito aventureiro, tornando tudo o mais agradável possível. E como mulher, eu me sentia realizada. E realizada ao ver aqueles gêmeos saborosos só de bermuda ou short, tomando banho de rio, subindo em árvores ou fazendo outras coisas, enquanto exibiam
a exuberância de suas belezas, vigor e charme masculino. E com a convivência, Cristiane e eu nos tornamos cúmplices e desabafávamos que estávamos a ponto de enlouquecer, pois não havia um só defeito físico naqueles irmãos loirinhos, branquinhos e musculosos. Bem diferente dos nossos colegas de trabalho, que eram barrigudos, baixinhos e pernas finas, com peles marcadas por espinhas e cravos, traseiros batidos e miudinhos no meio das pernas, impacientes durante a adversidade ou metidos a sabichões. Já os nossos guias eram esbeltos, porém com um corpo bem definido por músculos, rosto belíssimos e quase sem pelos, com um sorriso lindo e natural, jeito viril e meio selvagem, braço e peitoral bem definido, abdômen retinho e com gominhos de músculos tentadores, bundundinhos com um baita volume dianteiro entre as pernas, coxas e pernas grossas, peludinhas e definidas. Eram meio cambotas, o que conferia a eles um charme másculo no andar. Sem mencionar que não eram de dar chiliques e resolviam qualquer adversidade com bom humor. Sabiam se virar, improvisar, pescar, cozinhar e construíam fornos com pedras e gravetos para assar os peixes. Sabiam fazer repelentes contra mosquitos usando matéria-prima da floresta e eram excelentes nadadores. Subiam em árvores com muita facilidade e sabiam interpretar e distinguir os sons da floresta. Previam até o horário de chuvas, já que ali chovia todos os dias, e gostavam de contar lendas do folclore da região. Enfim, pois mesmo numa floresta, sabiam entreter e manter um clima muito leve no ambiente. Confesso que perdi as contas de quantas vezes suspirei por eles. Impressionantemente, eles eram tão parecidos que, mesmo com o passar dos dias, eu não conseguia diferenciar um do outro. E eram mesmo como duas versões de uma mesma pessoa. Silas, que era o mais brincalhão do grupo, inventou um apelido para eles, B1 e B2. E o mais estranho foi que eles levaram o fato na esportiva e não se incomodaram. Então, logo o apelido pegou. Pegou tanto que ninguém mais sabia quem era o Riquelme ou o Ricardo. E eles mesmos se referiam como B1 ou B2 quando nos confundíamos. Bem, e justamente neste contexto que terminamos os dias de registro em vídeo. E faltava apenas um dia para encerrarmos a pesquisa de campo. Resolvemos que no dia seguinte retiraríamos as nossas câmeras da floresta, até mesmo por já havermos colhido bastante material, e graças às baterias que levamos, conseguimos adiantar os nossos trabalhos. Então, decidimos encerrar tudo no penúltimo dia, para que no último só ficássemos descansando. Riquelme e Ricardo, como sempre, se mostraram satisfeitos em nos ajudar. E o nosso dia foi todo de trabalho. Eles também reforçaram os recursos para que partíssemos bem abastecidos. E no final da tarde, tivemos a nossa última refeição na margem do rio. E como não tínhamos mais nada a fazer, os meninos ficaram jogando, conversando e ouvindo histórias e relatos dos nossos guias. Tudo isso num clima de despedida e regado à bebida. A Cristiane, como sempre,
fazendo brincadeiras e meio que se insinuando, jogando charminho. Aleguei estar exausta e queria me recolher. Por isso, tratei de me despedir de todos e ir para a minha rede. Acordei durante a noite, morrendo de sede. Tudo parecia bem tranquilo. Os homens já dormiam recolhidos em suas redes no cantinho masculino. Estranhei a ausência da Cristiane na rede, que ficava próxima à minha. Mas imaginei que talvez ela estivesse no banheiro da embarcação, ou mesmo aproveitando a vista da noite. Matei a minha sede e decidi fazer companhia para Cristiane, caso ela estivesse contemplando a noite ou o luar. E foi quando me atentei aos sons parecidos com gemidos. Aquilo foi intrigante. Uma vez que os homens estavam dormindo embriagados pelos jogos e brincadeiras que envolviam apostas com bebida. E pelo jeito, a embarcação poderia até pegar fogo, que nenhum deles acordaria. E foi quando, observando a mata, me deparei com um fraga alucinante. A Cristiane estava na margem, em meio ao mato, transando loucamente com um dos nossos guias. Aquilo foi um choque para mim. E foi quando percebi que tanto ela quanto eles emitiam sons de gemidos, sendo os deles abafados pelos delas. A visão era algo hipnótico. Eu não conseguia parar de olhar para aquele homem lindo que a pegava de jeito. Naquele momento, me subiu um desejo tão louco que eu só conseguia acompanhar os gemidos dele, gemendo baixinho enquanto me acariciava. As minhas pernas fraquejaram e eu pensei que morreria sufocada. Tamanha a dificuldade em respirar. Eu sabia que aquilo era errado, mas não conseguia parar de contemplar o corpo despido do guia. Não sabia se era o B1 ou o B2. O que eu sabia era que eu estava completamente arrebatada por aquela visão. E nunca senti tanta inveja na vida de uma mulher como eu sentia da Cristiane. Eu me deliciava acariciando os meus seios por baixo da blusa e com a mão esquerda enfiada no cós da minha calça, acariciando o centro da minha feminilidade. E foi quando me atentei que poderia ser surpreendida por um dos homens. E resolvi observar se não corria risco de ser vista por eles. Afinal, eu tinha uma reputação a zelar. E foi quando me deparei com outro gêmeo me observando em silêncio. Naquele momento, eu tomei um baita susto. Tanto que retirei as minhas mãos do meu corpo e fiquei imóvel, sem saber o que dizer. Pois eu nunca vivi uma situação tão constrangedora e embaraçosa feito essa. Neste momento, aquele homem lindo caminhou até mim e me disse que eu não devia me sentir constrangida ou ridicularizada. Comentou que eu era muito linda e que era até um pecado uma mulher passar tanta vontade diante de tantos almofadinhas desatentos e preocupados com estudo e bebida. Nisso, ele pegou a minha mão que eu havia enfiado dentro da minha calcinha e cheirou desesperadamente, começando a beijar a minha mão, encaminhando seus beijos para o meu braço, até que alcançou os meus lábios, e aquilo foi o suficiente para eu gemer, tomada de desejos indevidos, porém impossíveis de serem contidos.
E eu me entreguei aos seus beijos, e os seus toques e o seu amor. As suas mãos atrevidas sabiam acariciar uma mulher. E quando eu senti o seu corpo de encontro ao meu, me estremeci de puro desejo e loucura. Então, começamos a transar loucamente. Ele comentou que o irmão era muito imprudente em ficar com a Cristiane na margem, onde os gemidos de ambos poderiam alcançar a embarcação. E devido ao luar, eles poderiam ser visualizados em meio à mata. Diante disso, ele me falou de um bananal mais afastado, onde poderíamos ter mais privacidade. Bem, eu não me fiz de rogada e concordei com desespero. Íamos para o segundo round, e chegando ao local, eu fui logo tentando arrancar a camisa dele. Ao que ele sorriu. Nisso, eu perguntei qual dos dois gêmeos ele era. Ao que, sorrindo, ele perguntou se era realmente importante eu saber daquilo. Enlouquecida, eu disse que não. E já fui pegando no salame delicioso, bem marcado, no meio das pernas dele. E nisso, nos entregamos ao desejo e loucura, e transamos loucamente em várias posições, e em todos os buracos possíveis. Eu gemia alucinada, enquanto ele empurrava com vontade, e me revirava do avesso. Nunca imaginei viver algo tão louco e intenso. Bem, eu não tinha o costume de gemer, mas eu estava tão alucinada que delirava de prazer sentindo aquela tora de carne comprida e de enorme calibre me invadindo loucamente em todos os orifícios possíveis. O meu corpo adormeceu de prazer de tal maneira que eu já nem sabia mais se ele cutucava na frente ou atrás. Ficamos naquela loucura deliciosa por um tempo indeterminado. E foi quando o urro terrível e assustador sobrepôs o barulho da mata, de modo que até os pássaros se assustaram e saíram revoando pela mata. E naquele momento eu me assustei. E para piorar, os urros se aproximaram justamente com os passos pesados. Apavorada, eu perguntei a ele o que era aquilo. E diante disso, ele comentou preocupado que só poderia ser uma pinguari. E já foi recolhendo as minhas roupas e me pedindo para eu não fazer barulho e tratar de me vestir. Tentei protestar, alegando que estava toda melada do prazer dele, tanto na frente quanto atrás. E nisso, ele comentou que era um caso de vida ou morte, e que eu deveria me preocupar com isso depois de estar segura. Perguntei se ele também não iria se vestir, ao que ele respondeu que era um homem, e que a sua nudez não era motivo de escândalo ou destruição. E ele se mostrava atento à movimentação lá fora. E foi quando um fedor de carniça se espalhou pelo ambiente, justamente com gritos vindo da embarcação. Pelo jeito, o que quer que fosse, acordou o pessoal da embarcação. E foi quando o belo guia amazonense me pediu que eu confiasse nele. Insistiu que eu ficasse ali e não saísse por nada, até que ele improvisasse uma arma na mata para enfrentar a criatura. Depois disso, ele saiu do bananal já correndo para a mata, e eu tremia de medo, mas procurei confiar nele. Com algum tempo que ele entrou no meio dos enormes arbustos, eis que de lá saiu uma fera assustadora, uma mistura de gorila e cão, com cheiro de enxofre e carniça
que impregnou o ar. O bicho passou tão rápido que eu pensei estar tendo alucinação de pavor. E contudo, ele correu para a área que ficava próximo da embarcação. E foi quando percebi que os meus colegas gritavam coisa do tipo: "O que é isso, meu Deus? De onde surgiram esses demônios?" Eu não me contive e decidi me aproximar com cautela. Saí do meio do bananal e fui atalhando pelo outro lado do caminho. Bem, eu morria de medo de cobras, mas naquele momento, o meu medo maior era a coisa pesada e o barulho de algo que parecia com um duelo de animais. Eu escutava urros e grunhidos característicos de cachorro, e foi quando avistei duas feras assustadoras e enormes que travavam uma luta mortal. Uma chegava a aproximadamente 3 metros de altura, de cabeça relativamente pequena, com o corpo coberto por pelos castanhos avermelhados, os braços alongados, corpo que lembrava o de um gorila, com pernas grossas e pés que lembravam de elefante. E no que seria a testa, um enorme olho que tomava praticamente toda a cabeça. E na barriga havia uma enorme abertura de aproximadamente 1 metro. Esta era transversal e lembrava uma perereca de mulher, mas com 4 enormes presas e vários dentes pontiagudos. Sem dúvidas, era uma boca por onde o ser emitia os seus ruídos graves e estridentes. E este expelia um cheiro de terra e carniça, que era percebido quando ele ficava de costas para o lado que eu estava. O outro ser era uma mistura de cão e urso, porém era um pouco menor. Tinha aproximadamente 2 metros de altura, mas não se intimidava com a criatura grande. O seu corpo também era coberto de pelos escuros, e a cabeça era como de um cão, com orelhas pontudas, grandes presas que mal cabiam na sua boca. Os dentes eram ameaçadores, e da sua boca escorria uma baba. E este, semelhante ao outro, se mantinha sobre as 2 patas com uma postura humanoide. Porém, as patas superiores terminavam com mãos que lembravam as de um ser humano, mas com enormes garras que lembravam os felinos de grande porte. As patas inferiores começavam com coxas que lembravam de um ser humano, porém tinha 2 joelhos em cada pata. O primeiro era como o padrão humano, mas o segundo, que ficava mais abaixo, era invertido. Os pés eram enormes e terríveis e grotescos. Os olhos vermelhos se fixavam na outra fera. E esta segunda criatura expelia um cheiro de enxofre e carniça. E eu só cheguei a confirmar que se tratava de um mapinguari e um cane do inferno quando pesquisei tempos depois. E as criaturas duelavam enfurecidos, um tentando intimidar o outro com patadas. O mapinguari tentava abocanhar o cane do inferno, que tirava o corpo saltando e tentando atingir mortalmente o inimigo. O mapinguari, por ser mais alto e ter as garras maiores, levava certa vantagem, mas tanto um quanto o outro retirava sangue e pelos da pele um do outro. Ambos urravam e a boca enorme do mapinguari se abria vibrando, babando e soltando um grito terrível e estridente.
Apavorada, eu olhava para a embarcação onde os meus colegas de trabalho estavam. E todos eles, incluindo a Cristiane, observavam tudo abismado e gritando. Eu reparei que nem o B1 e nem o B2 estavam na embarcação. E eu soube tempos depois que o guia que estava com a Cristiane garantiu que todos ficassem seguros e correu para a mata em busca do irmão e de mim. Avisou que sabia como desviar a atenção da outra fera para manter o Mapinguari ocupado e longe de todos. E de fato, antes que a fera alcançasse a embarcação, um cane do inferno apareceu e o desafiou. Eu me tremia de pavor, pois estava fora do barco e próxima daqueles monstros. E foi quando os meus amigos me viram e começaram a gritar para eu entrar no rio e voltar para o barco. E foi neste momento que um segundo cane do inferno apareceu, saltando nas costas do Mapinguari e o atacando com fúria. O monstro soltou um terrível urro de dor e levou as duas patas para arranhar a criatura. Mas o bicho saltou antes de ser atingido. Era uma cena impressionante. E vendo que tinha o apoio de um parceiro, o primeiro cane começou a crescer na luta. E logo, os dois canes ficaram lado a lado. E seus olhos vermelhos começaram a emitir um brilho fosforescente. E aquilo pareceu desnortear o Mapinguari, que começou a urrar, dando patadas no vento. E só quando tive oportunidade de estudar o comportamento de canes do inferno, que eu soube que naquele momento o Mapinguari estava sob o efeito dos olhos hipnóticos desse tipo de lupino. Bem, foi quando os dois canes, vendo que o Mapinguari já demonstrava cansaço, saltaram sobre o ombro dele, um pela esquerda e o outro pela direita. E contudo, o objetivo era acertar o enorme olho do Mapinguari. O ataque dos lupinos foi certeiro e inesperado para o oponente, que teve o olho vazado. E então soltou um terrível urro de dor. O animal se debatia e chegou a rolar no chão. Enquanto isso, os canes o observavam. E com certo tempo, o Mapinguari se levantou enfurecido e, mesmo cego, tentava localizar e atacar os seus inimigos. E foi quando os canes se puseram atrás dele e, saltando sobre ele, atacaram seus ombros de uma maneira feroz e brutal. Eles usavam a boca e as patas no ataque e rosnavam enfurecidos. E foi quando presenciamos algo realmente grotesco. Os canes conseguiram arrancar os braços do Mapinguari, que, gritando de dor, se debatia enquanto o sangue jorrava. E aquilo foi realmente assustador. E foi quando eu deduzi que eu seria a próxima vítima das duas feras vitoriosas. Então, eu corri para o rio até que cheguei ao barco. De acordo com os meus colegas de trabalho, o segundo ataque dos canes foram nas coxas do Mapinguari. E pelo jeito, aqueles lupinos ou tinham um instinto e tanto para duelar, ou tinham uma consciência humana e se combinavam muito bem. E como foi reduzido a apenas um tronco gritante, o Mapinguari estava totalmente dominado. E numa atitude grotesca, os canes enfiaram na boca do Mapinguari tanto os braços dele quanto as suas pernas. A criatura, não sei se por um instinto de fúria
devorou as próprias patas superiores e depois as patas inferiores oferecidas pelos lupinos grotescos e sanguinários. Não é à toa que dizem que canes do inferno são o pior tipo de lobisomens e os mais cruéis. E quando Mapinguari devorou seus próprios pedaços, os canes enfurecidos levaram as garras na imensa boca do bicho e forçavam grunhidos alucinadamente, até que rasgaram a boca do animal. O Mapinguari gritava de dor, até que estalos de ossos foram ouvidos. E diante disso, o terrível monstro morreu, tendo seus restos mortais arrastados para a mata pelos dois canes, que chegaram até a devorar alguns pedaços da criatura. E diante daquilo, a única certeza que tínhamos era de sair daquele local o quanto antes. Mas a nossa única preocupação era com os guias, até mesmo porque eles entendiam do manejo da embarcação. B1 e B2 regressaram algum tempo depois, e ambos pareciam exaustos. Segundo eles, tiveram que fazer um rastro de sangue de animais que encontraram pela floresta para atrair o segundo cane até o duelo, e depois afastar os canes para o mais longe possível da embarcação. E só quando já estávamos navegando pelo rio foi que os meninos se tocaram que poderiam ter gravado aquele terrível duelo. Contudo, o pavor foi tanto que ninguém havia se atentado a isso. E com o mês que havíamos vivido aquela experiência, apresentamos o nosso trabalho, mas evitamos mencionar qualquer coisa relacionada com a luta entre o Mapinguari e os canes do inferno. Até mesmo para não corrermos o risco de sermos apontados como loucos, ou alguém dizer que tivemos uma alucinação coletiva. Entretanto, eu particularmente tive uma surpresa. Descobri que fiquei grávida de um dos guias, mas não tive coragem de revelar nada, ou procurá-los, até mesmo por uma questão de caráter. Para mim, seria muito vergonhoso perguntar qual deles me engravidou. Bem, atualmente eu vivo para minha filha e para as minhas pesquisas. Conheci o Elite Oculta, e qual foi a minha satisfação ao ver que é o único canal que aborda a subdivisão lupina de lobisomens de sina, lobisomens albinos e canes do inferno, e também o quanto expõe relatos de Mapinguari ou pé de garrafa. Agradeço sinceramente ao Fael pelo seu trabalho maravilhoso. Me tornei a maior fã do canal e o tenho como o melhor canal de relatos. Muito obrigado pela oportunidade. Boa noite.